A paz de Deus a todas as nações do mundo. Eu, Pedro, nesse dia 3 de novembro de 2023, gravando mais um vídeo aqui para o canal Eclesiastes 11.5, esse canal consagrado tanto ao Deus único, como também a seu Filho, o Messias Jesus. Essa aqui é a Bíblia Sagrada, com os 66 livros que Deus fez seus profetas escreverem. Então, eu, Pedro, estou aqui para gravar esse vídeo e falar sobre um comentário que o Pedro tinha comentado numa notícia de hoje, que o Hezbollah fez 19 novos ataques contra o norte de Israel. Então eu, Pedro, nesse comentário desse canal, falei que se cumpra a palavra de Deus em Zacarias, capítulo 11, versículo 1, onde a palavra de Deus diz: abre as tuas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os teus cedros. Então, o que respondeu o @13minicrack, que Deus tenha misericórdia dele, para que um dia ele conheça Jesus. Olha o que respondeu o @13minicrack. Ele falou: Deus não está com o povo de Israel, que matou o seu filho e o nega até hoje. E essa passagem que você, Pedro, falou do Velho Testamento já aconteceu. Através do Espírito Santo, posso afirmar que esse Zacarias, capítulo 11, versículo 1, onde Deus fala: abre as tuas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os teus cedros. Deus fala que isso ainda vai acontecer, porque o Líbano, Deus vai encher, vai levar a espada contra os cedros do Líbano. Vai levar as nações do norte e Israel contra os cedros do Líbano. Como essa pessoa falou que Deus não está com o povo de Israel que matou seu filho Jesus, eu posso afirmar, através do Espírito Santo, que isso é uma mentira, porque Deus está com o seu povo. E eu, Pedro, vou ler umas passagens da Sagrada Escritura aqui. Tanto que eu falei para essa pessoa no comentário que quem que escreveu o Novo Testamento? Fiz uma pergunta: quem que escreveu o Novo Testamento? Foi os judeus ou os brasileiros? Então vamos ler aqui passagens bíblicas, onde a própria palavra de Deus diz que qualquer pessoa de qualquer nação do mundo que não cumprir os ensinamentos de seu Filho Jesus, está negando Jesus. Então vamos ler o que Jesus falou ali em João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Tem uma passagem também no Velho Testamento, onde Deus já falava sobre a vinda do seu Filho Jesus, onde Deus chamaria Jesus lá do céu e faria ele nascer de uma virgem aqui na terra. E Deus falou que
no mundo inteiro Deus faria um só caminho para chegar a Deus. Todas as nações do mundo, um só caminho para chegar para a vida eterna lá nos céus. Aonde em Jeremias capítulo 32, versículos de 39, Deus fala: E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. Jeremias capítulo 32, versículos de 39. O próprio Jesus falou ali em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, que é Deus, a não ser por mim. Então, todos os ensinamentos que não concordam com os ensinamentos de Jesus são pagãos. Aqui em João capítulo 15, versículos de 14 a 16, Jesus fala: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Qualquer pessoa que não seguir os ensinos de Jesus, aqui em todas as nações do mundo, será culpado do sangue de Cristo derramado. Aqui Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 28. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Todos aqueles em todas as nações do mundo que não seguirem os ensinamentos de Jesus estarão sendo culpados do sangue derramado, do sangue de Jesus derramado na cruz lá em Jerusalém. Ninguém aqui na terra tem o direito de falar: foi os judeus que crucificaram o Filho de Deus. Ninguém tem esse direito, porque todas as nações do mundo que não seguirem os ensinamentos de Jesus Cristo serão culpados do sangue de Jesus derramado na cruz. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 27 a 29. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Vamos ler o que diz em Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 14.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E as pessoas das nações que falam, não vou começar a seguir a palavra, porque de repente eu posso tropeçar e cair, mas a palavra de Deus diz que aqueles que não querem saber da sua palavra vão pecar sem lei, vão pecar sem obedecer à lei, então sem a lei perecerão. Romanos capítulo 2, versículos de 12 a 13. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui, Pedro, vou ler uma pequena passagem em Mateus capítulo 22, versículos de 41 a 44, onde quando Jesus viu que os fariseus estavam reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam os fariseus, que era aquela religião corrupta de Jerusalém daquele tempo. Então, estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito Santo, o chama Senhor, pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Então, como pode ser Cristo filho de Davi, como eles chamavam, se o próprio Davi disse o meu Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés? O próprio Jesus, ele já vivia com Deus antes de Deus o enviar para nascer de uma virgem aqui na terra, para se cumprir as profecias de Deus, que Jesus nasceria na cidade de Belém, aí no país de Israel. Hoje, graças a Deus, Deus o ressuscitou no terceiro dia e Jesus está à direita de Deus, até que Deus coloque todos os inimigos de Jesus, todos aqueles de todas as nações do mundo aqui na terra que não querem seguir Jesus, debaixo dos pés de Jesus. Porque, como está escrito em Tessalonicenses, se eu, Pedro, não estou enganado, que Jesus virá perante as nuvens do céu como labareda de fogo,
tomando vingança contra todos aqueles, contra todas as nações que não obedecerem o seu evangelho. Mas recolherá todos os escolhidos de todas as nações do mundo que estiverem seguindo os ensinos de Jesus, porque o próprio Jesus é aquele de qual Moisés falou. Quando Moisés falou ao povo de Israel: eis que Deus suscitará um profeta no meio de vós semelhante a mim. E acontecerá que todo aquele que não ouvir as palavras que esse profeta, que é Jesus, falar em meu nome, eu, Deus, lhe pedirei contas. Eu, Pedro, repetindo mais uma vez, ninguém aqui na terra tem direito de falar ou culpar os judeus, falando que eles que mandaram matar Jesus. Quem matou Jesus foram os romanos. E todos, de todas as nações aqui da terra, que não tiverem seguindo Jesus Cristo, o Messias, estarão sendo culpados do sangue de Jesus Cristo, o Messias, que foi derramado lá na cruz, aí em Jerusalém. E que Deus abençoe a todas as nações e até o próximo vídeo.